A graça e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. Ainda ontem eu falei para vocês coração no lugar certo, né? E peguei como referência 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. É quando o próprio profeta, boca de Deus, né? O próprio Deus está procurando o homem segundo seu coração. E hoje eu quero dar continuidade dentro desta proposta, mas pegando aqui mesmo o conceito próprio Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, não é? Versículos 19 a 21, Mateus 6, 19 a 21, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde ladrões não minam e roubam. E aí uma palavrinha de sentença para terminar essa referência dita mesmo, versículo último, 20, versículo 21, o próprio Jesus ele está trazendo esta palavra de sentença mesmo, ele está propondo o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E mais uma vez, irmãos, Davi ele é homem segundo o coração de Deus porque ele tem o coração no lugar certo. E necessariamente, quando a gente pega este sermão do monte, o capítulo 6, Jesus ele está chamando para ter um coração no lugar certo. E ele começa trazendo esta abordagem aqui de não ajuntar tesouros na terra, mostrando aqui as consequências, ferrugem, traças e ladrões, não é? Mas necessariamente ele está falando além daquilo que a gente percebe como sendo tesouro do ponto de vista patrimonial, moeda, ouro, prata, cobre, dinheiro, né, de época, assim por diante, riquezas, pérolas. Mas tesouros necessariamente está falando de muitas outras coisas também que de alguma forma muitas vezes nos impedem de centralizarmos o nosso coração onde ele tem que estar, ou seja, nós tiramos o coração do lugar certo para pôr o coração dentro de lugares que de alguma forma não traz nenhum pressuposto de salvação e nenhum pressuposto de vida eterna, e necessariamente o chamado para não acumular tesouros na face da terra não é um chamado meramente para a quebra da avareza, mas é um chamado à quebra de paradigmas, à quebra de padrões, à quebra de valores, de estereótipo, não é? Quando eu falo de estereótipo mesmo, eu estou falando de um modelo que a gente já arquitetou, que a gente já produziu, e que, de alguma forma, este modelo ele vai estar bem enquadrado dentro de grupos sociais, vai ser reconhecido dentro do círculo religioso, que Jesus no Sermão do Monte está falando para os judeus, então com certeza tinha ali muitos fariseus, muitos saduceus, muitos escribas, doutores da lei, e que tinham este conceito de estar entesourando, mas entesourando dentro de um arquétipo, dentro de um estereótipo, dentro de um padrão. Então, à medida que propunha este estereótipo, mostrava este modelo de imagem, era aceito pela religião, era bajulado pelo povo, e aqui não tinha nenhum tipo de aspecto preconceituoso contra o fariseu, nem contra o saduceu, nem contra o sacerdote, nem contra o escriba, o doutor da lei. E, de alguma forma, bem nesse contexto ainda, todo discípulo de Jesus, ele é visto dentro da sociedade judaica de forma preconceituosa, não é? Mas Jesus ele está nos chamando justamente para isso, para quebrarmos estereótipos. E aí, nesta quebra de estereótipo, você também não vai ter e nem vai perceber, nem vai querer olhar de forma preconceituosa, você não vai usar nenhum tipo de fundamentação que seja estritamente basal ou embasada em si mesmo, dentro daquilo que você pensa, dentro da sua cultura. Em resumo, os estereótipos são impressões de preconceitos, preconcebidas, são rótulos criados, não é, de maneira generalizada, e que a gente gosta de atribuir para pessoas. Então, se é santo, se é profano, se é intelectual, é intelectual, se é de esquerda, se é de direita, é de direita, e a gente sai trabalhando em cima destas mazelas e nem compreende
que tudo isso, muitas vezes, nós estamos acumulando tesouros na face da terra, mas aqui a fala, ela é justamente para você quebrar tudo isso. Você quebra todos estes paradigmas, estes padrões, estes valores estereotipados, não é? E necessariamente você parte para um chamado de simplicidade, de humildade, talvez até mesmo chamado para desaparecer. E é tão interessante que o próprio João Batista ele compreende isso com muita naturalidade. Ele, quando abordado pelos seus próprios discípulos acerca de Jesus que estava também batizando, e os discípulos ainda tentam trazer uma intrigazinha, fala, olha, aquele a quem tu batizastes agora também está batizando, ou seja, a legalidade de batizar é só sua. Ele está plagiando você, não é? E João traz esta máxima mesmo, né? Não vou trazer toda a referência bíblica, mas a máxima de que convém que ele cresça e que eu diminua. E necessariamente, se alguns de nós não tivermos em nós o conceito do desaparecer, de alguma forma Cristo não poderá aparecer em nossas vidas. E assim, algumas perguntazinhas básicas, mas o que te faz crer ter um coração no lugar certo? A princípio, você tem um coração no lugar certo? O que te faz crer ter um coração no lugar certo? Você tem um coração segundo o coração de Deus? Qual a certeza que você tem de ter um coração segundo o coração de Deus? Todas as vezes que você se acha bom no que faz, você deve lembrar o seguinte: quem te capacita é Deus, quem te dá dons é Deus, quem te dá talentos é Deus, quem permite você fazer o que está fazendo, tanto aqui estou falando para a igreja, para fora da igreja, tanto na vida secular quanto dentro da igreja, é Deus. E tem um termozinho que eu ouvi ainda esta madrugada, que muito me chamou atenção, que diz o seguinte, acerca de Deus mesmo, não é? É quando, de fato, uma criança que está sendo gerada no ventre materno já quer ter a dimensão exata da sua mãe, ou seja, ela está formada, ela tem ali um zigoto, ainda é quando o óvulo foi fecundado, depois ela está crescendo, ela tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, e como se ela tivesse a capacidade de já olhar para fora do útero e contemplar qual era a grandeza da mãe, qual é a grandeza da mãe. Então, mais ou menos, quando o homem ele perde esta capacidade de entesourar nos céus e de arrumar tesouro do ponto de vista, não como eu falei, financeiro, mas de ser bom e bem reconhecido e ter seus valores e ser bajulado e assim por diante, tudo isso é como esta criança olhando de dentro do seu ventre para a mãe, contemplando a mãe e trazendo algum tipo de mérito para si. Bom, eu estou sendo gerado aqui, por isso esta mãe tem esta capacidade de ser o que ela é. E depois, é bem simples, é como se o feto que está sendo gerado pudesse conhecer a grandeza da sua mãe. E eu acrescentaria ainda a fala de Paulo, é como se um vaso que está sendo moldado pudesse cobrar do oleiro a forma que ele quer ser feita, e nisto aí a gente pega uma referência bíblica, não é? Romanos capítulo 9, versículo 21 diz, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Então, irmãos, ter o coração no lugar certo, do ponto de vista bíblico, é ter um coração onde de fato você possa conquistar valores eternos, onde você pode conquistar a garantia de que tudo que você tem não vai perecer, não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão, não é? Davi aqui, ele é imperfeito ainda, falando sobre Davi um pouco, na ministração de ontem ainda, mas ele compreende, ele é imperfeito, mas Deus é misericordioso, é um homem que cai aqui no erro grosseiro mesmo, não é? De criar circunstâncias para a morte do marido de uma mulher, para assumir definitivamente esta mulher, porque esta mulher já estava grávida de um filho dele, não é? E aqui, depois no Salmo 51, ele é um salmo de arrependimento desta prática. Então ele sabia que, sim, ele tinha o coração no lugar certo. Ele tinha um bocado de problemas, um bocado de perfeitos, nada que ele reputa em si mesmo é perfeição,
basta ler os Salmos de Davi mesmo, mas tudo que ele traz como garantia é de que o coração estava estancado, estava totalmente ancorado em Deus e ele estava disposto para o serviço de Deus. E nesse contexto aqui, o que ele tinha em si mesmo era esta disposição de servir a Deus e de ser instrumento na mão de Deus, né? De ser usado por Deus. Estar no lugar certo é justamente isso, ter o coração no lugar certo é justamente isto, é saber que você serve a um propósito e esse propósito ele não é seu. Estar no coração no lugar certo significa que Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando dentro da igreja nós temos muita consciência disto, ainda que alguns pela vaidade perdem um pouco esta consciência, mas quando fora da igreja, se a humanidade compreender esta a necessidade também, com certeza tudo fica mais fácil, e aí é o que a gente chama de pandemia, de endemia e outros quadros mesmo endêmicos de contaminação e contágio, é alguma coisa que a gente tira de letra, porque sempre a gente vai ter o coração no lugar certo, nada neste mundo vai nos atemorizar, e dentro da igreja, nenhum tipo de vaidade também vai tirar o nosso coração do foco central, pois a proposta do cristão é servir e adorar, adorar continuamente, é desaparecer para que ele cresça, não é? E isto chama transcendência. Então, o Deus que habita em mim, na pessoa do Espírito Santo, quando então eu permito alinhar meu coração, minha vontade com o coração de Deus, com a vontade de Deus, e isto é ser espiritual, e isto transcende, é a capacidade de prostrar e adorar e saber que a minha oração ela está saindo do bojo do meu coração, da minha mente, da minha razão, transcendendo para os céus, para Deus, e coração no lugar certo, então certeza de que este Deus sempre estará não só sabendo que você é instrumento, que você foi criado para um propósito, e esse propósito é para o louvor da glória de Deus, e a gente fecha assim. E com isso, mais uma vez, eu quero deixar aqui para vocês um beijo na alma, um beijo no coração. Põe o seu coração aí no lugar certo. Não ponha dentro dessas propostas que nada te traz de edificação. E Mateus 6, 19, 21, a último versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Compreenda, o seu tesouro está nos céus. Que Deus te abençoe ricamente. Fiquem na paz, amados.